É isso aí, pessoal. Então, bora lá, bora iniciar a nossa live de hoje sobre a tributação de imóveis. Tributação de imóveis, grande novidade aí da reforma tributária, o alcance que essa legislação deu ao fisco, né, o poder que essa legislação deu ao fisco de tributar imóveis, como nunca antes a gente experimentou. Então, por que que eu achei importante marcar essa live, pessoal? Embora aqui no grupo todos sejam empresários, né, ou trabalham em empresa, né, são gerentes ali, faz parte de empresas, por que falar de imóveis? Porque isso aqui vai afetar todo mundo, vai afetar todo mundo. Quem tem imóvel alugado, quem é locatário, eu dei exemplos lá, né, no nosso grupo de pessoas que são ali produtores rurais, que têm arrendamento, que são arrendatários, vários segmentos que vão ser impactados aí pela reforma tributária. E é para o nosso dia a dia, a casa que a gente mora, que seja a gente pagando o aluguel ou os imóveis que a gente tem alugados, tudo isso aí vai sofrer um impacto muito grande já em 2026. Já em 2026 tem algumas questões que vão ser latentes já. Então, por isso eu quis até antecipar a parte da empresa, né? Informações que a gente traria aqui para empresas sobre a reforma tributária. Então, a gente decidiu trazer sobre essa parte de imóveis, né? Porque a urgência é muito grande. E para compartilhar aqui comigo hoje, essa live, eu convidei o Dr. João Santana, um grande amigo aí, advogado, mineirinho, lá de BH, cara fera da área aí do direito imobiliário, e vai estar participando aí com a gente, né, Dr. João? Fala aí suas impressões sobre essa reforma no setor imobiliário. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né, de compartilhar um pouco de conhecimento com vocês aí dessa loucura que está a reforma tributária. Mas é um desafio para todos nós, né? Então, a gente precisa de antecipar aqui eventuais problemas que vão surgir a partir de 2026 dessas questões tributárias. Então, estou aqui para contribuir. Prazer estar aqui, viu, Marcos? Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra poder trazer algum conhecimento pessoal aí. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir muito aí hoje para que as pessoas saiam daqui ou mais chocadas, né? Mas com mais conhecimento do que o normal. Tá? Prazer. Para quem não me conhece, vou apresentar aqui, tá, gente? Para quem não me conhece, sou o Isso. João Santana, sou advogado especializado em direito imobiliário, ajudo empresas a não sofrerem os prejuízos e os impactos que os imóveis, principalmente imóveis locados, podem causar para vocês. Vou deixar aqui fazer um jabá, tá, Max? Quem não me seguir Claro. aí, quem não me seguir vai ter muito problema na reforma tributária, tá? @ João Santana JR, tá? No Instagram aí, vai ser um prazer lá poder ter vocês lá e vocês vão ter muito conteúdo sobre essa parte também. Estou à disposição, Max, aqui para o que for necessário e espero que seja transformador para todos nós aqui, essa live de hoje. Parabéns pela iniciativa, que não é toda a contabilidade, todas as empresas que abrem e têm essa preocupação para com seus clientes, como a Conta Comigo tem. Parabéns aqui para você pela iniciativa e todos que estão aqui dedicando um pouco do seu tempo para que possa aprender aí algumas coisas com a gente. É isso aí, pessoal. Dr. João, como ele disse ali, né, especialista em direito imobiliário, também muito fera na parte de contratos e tal. Eu já vi a atuação do Dr. João muito sóbria, né, muito especializada na área que ele se propõe. Então, por isso convidei ele para estar aqui com a gente nessa live. Essa live de hoje, pessoal, ela não vai ser no formato de palestra, né? Como eu fiz a passada, né? A gente fez um formato ali mais parecido com uma palestra, né? Onde a gente foi apresentando aqui slides e tal, para vocês terem uma noção do que é o contexto geral da reforma. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os imóveis, né? As operações com imóveis na reforma tributária, e a gente vai fazendo um formato de conversa. Eu vou apresentar aqui para vocês um mapa mental da reforma, e o Dr. João, eu e ele, a gente vai batendo um papo, conversando, vou apresentando aqui alguns pontos, ele vai fazendo algumas intervenções, algumas colocações, algumas partes eu vou fazer questão de que ele explique, para ser mais no sentido de uma conversa aqui, para vocês entenderem
e não ficar muito preso àquela questão dos slides, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Só um minutinho. Isso, já estão vendo aí a minha tela, né? Essa espécie de mapa mental aí. Seguinte, pessoal, deixa eu jogar aqui a janela para outra tela. Aí eu vou vendo vocês. Beleza. Fechou. Então, a nossa live sobre o regime específico para bens imóveis, né? É a novidade que a reforma tributária trouxe. Então, lá na reforma tributária, a gente expliquei para vocês, né? Tem dois impostos novos, basicamente, ali, e que incidem sobre os imóveis, né? Que é o IBS e CBS. E dentro da reforma foi criado um regime específico para o setor de imóveis, né? Para operações com imóveis. Então, a nossa live o de hoje é para tratar sobre isso, sobre esse regime específico para bens imóveis, né? Então, aqui eu acho que vocês estão vendo bem a minha tela aí, eu vou dando um zoom para a gente ir conversando sobre esses tópicos aqui, ó. Então, por que um regime específico para bens imóveis? Qual a necessidade de ter um regime específico para bens imóveis, né? Porque ela está criando um tributo sobre operações que antes não eram tributadas, né? Então, o impacto seria muito grande. Imagina que antes tinha uma operação que não tinha imposto, simplesmente, ou do dia para a noite, essa operação passa a ter algum tipo de imposto, né? Então, precisaria, de fato, ter um regime específico para isso. A gente também tem outras questões em relação ao fato de, geralmente, as operações com imóveis serem operações de longo prazo, né? Então, uma construção, uma incorporação, ou mesmo um contrato de aluguel, um contrato de arrendamento, isso daí tem uma, uma duração muito longa. Então, não dá para criar um imposto novo de qualquer maneira. E a gente também ainda tem uma questão social, que é relativa aos imóveis, né? A, a questão do lar, da casa própria, né, de a gente ter um teto ali para chamar de nosso, vamos dizer assim, ou mesmo para morar, mesmo que às vezes não é nosso, mas alugado. Então tem uma questão social muito forte envolvida nisso. Então, na construção da reforma tributária foi construído um cenário com um regime específico. O regime de imóveis, de tributação no setor de imóveis, ele se diferencia dos demais. Ele tem regras próprias que não são todas iguais às das outras operações, tá bom? Então, por isso, de um regime específico. Doutor João, se quiser também, quando quiser fazer uma intervenção, já fica à vontade, tá, doutor? Vamos Beleza. lá. A tributação sobre bens imóveis. Alguma coisa, doutor? Não, não, na verdade, assim, eu vou contextualizar uma situação aqui só para as pessoas identificarem o seguinte: por que Sim. essa reforma tributária eles se preocuparam e voltaram muito para a parte imobiliária? Porque 7% do PIB nacional está relacionado à parte imobiliária no país. E muitos cenários que não eram tributáveis, não, na verdade não eram tributados, eles trouxeram atenção para esse segmento. Por quê? Porque é um segmento que é 7% do PIB nacional, é um número expressivo, gera milhões de empregos, estimula diversos setores da economia, né? Ou seja, tem um papel estratégico dentro da reforma tributária. Por isso que o governo se voltou aos olhos para esse segmento que até então, né, era um segmento de comercialização que movimenta muito dinheiro, mas não tinha uma tributação específica, né? E aí, como a gente sempre fala, né, Max? A gente espelha tanto nos Estados Unidos e na Europa para muitas coisas, né? Que eles trouxeram um imposto baseado nos Estados Unidos e na Europa para a locação brasileira. Então, a gente pode falar hoje que a gente está no mesmo nível, né? De Estados Unidos e Europa, pelo menos em relação à carga tributária nesse setor. Só isso que eu queria contribuir, pode continuar o raciocínio aí, que eu vou intervindo aqui quando for necessário.
Show de bola, show de bola. É isso, pessoal. A gente fala de alguns aspectos, mas também tem a questão arrecadatória, né? O governo quer uma fatia desse bolo aí. Então, a gente vai, basicamente, a nossa conversa hoje vai estar baseada quatro, nesses quatro pilares aqui, né? O porquê, que a gente já falou, a tributação específica sobre bens imóveis, e a gente vai falar um pouquinho de planejamento tributário, né, em relação a bens imóveis. Olha, surge uma nova tributação, mas também a gente já tem as estratégias de planejamento tributário e no final a gente vai falar exatamente o que tem que ser feito agora, que é muito importante, foi o motivo de eu ter antecipado essa live, é só por causa desse pontinho aqui no final. O que a gente tem que fazer agora, tá bom? Vamos lá então falar sobre a tributação sobre bens imóveis. Então, o que vai ser tributado, pessoal? Algumas operações que já eram tributadas continuam, algumas que não eram começam a ser tributadas. Então, basicamente, o que é tributado? A alienação de imóveis, né, que seria a venda ali, num linguajar mais tranquilo de falar. A venda de bem imóvel, isso não tinha uma tributação específica, por exemplo, se eu tinha uma casa, eu quero vender a minha casa. Então, é, tinha uma tributação que era de imposto de renda sobre ganho de capital, mas não tinha um imposto de consumo sobre essa operação, né, de venda. Agora tem. Uma pessoa física, a gente vai explicar aqui no decorrer da live em quais situações, mas dependendo da situação, se eu tenho uma casa, eu quero vender a minha casa, ela passa a ser tributada de IBS e CBS. Aquela operação que você fazia ali, por exemplo, pai, sobrou uma graninha aqui, tem uns terrenos baratos ali, vou construir ali uma casinha e tal, vender ele pelo financiamento do governo, né, Minha Casa Minha Vida e tal. A depender da situação, isso aí também passa a ser tributado de IBS e CBS. Cessão ou ato translativo ou constitutivo de direito de oneroso de direito. Então, é uma linguagem meio complicada, né, um juridiquês, mas ato translativo seria você transferir, né, direitos, né, ou você transferir ou você constituir direitos, né, sobre determinado bem ou sobre determinada propriedade, né. Então, estou aqui eu e o doutor João, eu tenho um galpão lá e eu faço um ato que eu estou transferindo para ele o direito de exploração desse galpão. Eu estou transferindo para ele o direito de exploração de determinadas terras, de uma fazenda que eu tenho, né? Então é um ato que seria translativo, né? Transferindo ou constituindo algum direito. Então isso é uma novidade que até então não tinha uma tributação específica. Então você vê que o governo foi fechando as portas, né, nesse sentido. Então esses termos jurídicos aqui eles dizem muito, né, doutor João? Sem dúvida. E os termos jurídicos são complexos, mas você está indo bem aí, tá, Max? Assim, eu vou deixar você falar, mas é exatamente isso. Tem termos que você vai chegar aí que ninguém vai entender nada, eu faço algumas intervenções aqui, pelo menos para dar clareza, tá? Show de bola, show de bola. Então, pessoal, o usufruto, né, de superfície, a servidão, o uso, a habitação, o laudêmio, direito de passagem, né? Então, você, por exemplo, que tem uma terra, assim, né? Aí tem o seu vizinho da lateral, enfim, não tem uma estrada que chega até a propriedade dele. Aí você fala para ele, não, vou te alugar aqui para você passar pela minha propriedade, você vai ter o direito de passagem. O direito de passagem agora é tributado de IBS e CBS. Então, já tinha colocado aqui além a locação, cessão onerosa, arrendamento, serviço de administração e intermediação, né? E o serviço de construção civil. E isso equivale, pessoal, para todos os imóveis, tanto o imóvel urbano quanto o imóvel rural. Então, o imóvel urbano e o imóvel rural passam a ser tributados, né? Então, por isso que fiz questão de convidar vocês para participar dessa live. A gente tem bastante pessoas aqui no grupo que têm propriedades rurais, né? Então, ali, aquela questão de você, às vezes, faz o arrendamento ali, né, do pasto, arrendamento das terras para o plantio, para o cultivo, isso aí passa a ser tributado também agora com a reforma tributária.
Então, basicamente, englobou ali tudo que envolve operação com bens imóveis e inicialmente que tem um ônus, né, passa a ser tributado. Fala, doutor. Ô, O Max, doutor eu acho, falou? Hum, eu acho que faz sentido aqui a gente falar do CIB, para dar uma contextualização geral para você aqui, sabe por quê? Porque tem muitas uhum, pessoas aí, pessoal, presta atenção nisso, tá? Eu não tô, porque eu acho que faz sentido pelo que você está falando aí. Foi criado agora, com essa reforma, o CIB. O CIB nada mais é do que o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todo o imóvel, todos os imóveis no Brasil terão um CPF, ok? Todos, todos. Qual que é o objetivo desse CIB? A identificação de todos os imóveis em um banco de dados da Receita Federal. Para quê? Para que todas as transações possam ser mapeadas pelo governo federal. E aí, qual que é o sentido disso, João? Porque quando o Marx fala de arrendamento, fala dessas questões todas, muitos arrendamentos não são declarados. Muitos imóveis que são comprados com direito de posse não são declarados. E o CIB vai matar todas essas omissões, ou, na verdade, sonegações. Então, prestem atenção no detalhe do CIB. Esse cadastro imobiliário brasileiro, ele vai matar uma série de comissões ou, né, sonegações, porque o imóvel irregular rural, que você tem um arrendamento e às vezes o governo nem sabe que ele existe, que isso acontece no Brasil, tá? Que não paga o ITR, né? Imóvel urbano que não paga IPTU, todos vão ser cadastrados e todos vão ser tributados. E aí, esse é o ponto do CIB. Então, vamos supor, isso vai ser sincronizado com o cartório de registro de imóveis, isso vai ser sincronizado com o cadastro municipal, né, ou seja, os IPTUs, vai ser sincronizado com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tá? E vai ser também linkado com o IBGE, Receita Federal e INCRA. Ou seja, vai ser uma mudança estratosférica. Vai mudar muita coisa. Então, você que tem um imóvel, tá, arrendado e não declara, quando esse imóvel for cadastrado, tá, a Receita. doutor, e tem um detalhe, né? O pessoal fala assim, ah, não, mas eu tenho uma terra aqui, mas é de assentamento, é um termo que usa bastante aqui na região norte, ou é assim, uma terra que não está regularizada ainda. Isso aí não tem nada a ver, né? Regularização fundiária, regularização no cartório, não tem nada a ver com CIB, né? De ter CIB ou não. Não, não tem nada a ver. Na verdade, o objetivo aqui ótima pergunta, por sinal, porque no Brasil são vários países dentro de um só, né? Tem muita peculiaridade regional. Um dos objetivos aqui do CIB é justamente na área rural, especificamente, reduzir as fraudes e conflitos fundiários. Por quê? Porque dá muita discussão se aquele terreno ali é meu, se aquela divisão ali é sua ou minha, e nesse cadastro vai ter o georreferenciamento também e vai ter o cadastro individualizado. E também para facilitar, obviamente, a arrecadação, né, Max? Porque ali você vai individualizar tanto o terreno com o CIB, né, com esse cadastro, quanto o proprietário, e também vai conseguir mensurar a tributação em cima desse terreno determinado. Então, ou seja, né, isso vai ter um impacto gigantesco. Então, só para acrescentar aqui, para quem está tirando do holofote aqui da zona rural, indo para a zona urbana, quem tem imóvel, tá, que de posse, que não está em nome dele, em lugar nenhum, vai ser cadastrado o seu CPF lá no imóvel, vai ter o cadastro desse imóvel, e se você vender esse imóvel, tá, você vai ter que pagar imposto. Por quê? Porque vai ter que fazer a transferência do CIB, do seu nome para o nome do próximo proprietário. Coisa que, no direito de posse, isso nunca aconteceu. Né? As pessoas têm um contrato para provar que moram ali, que são donos. Né? E, no máximo, ali, ele tem 2, 3 contratos ali, provando que a cadeia de quem vendeu para ele foi feita.
Max vendendo para o João, o João vendendo para a Jaque Oliveira, a Jaque Oliveira vendendo para a Rose Kelly, aí ele tem, no máximo, ele tem a cadeia para falar, olha, eu comprei todo mundo, de quem eu comprei, ele comprou dessas outras pessoas aqui, eu tenho toda a prova. Isso, aí, com essa prova onde você falou que não independe de regularização, com esse tipo de prova, a gente poderia fazer a uso capião, para transformar a posse em propriedade. Com o CIB, também isso vai conseguir ser tributado, todas essas operações aí. Então, assim, é sobre isso, tá? Depois, se alguém tiver dúvidas aí, a gente responde, mas basicamente é isso. Pode prosseguir, que eu falei muito aqui. Não, mas foi importante, porque assim, eu coloquei aqui algumas operações, né? Alienação e tal, o aluguel e tal. Mas beleza, isso aí, muitas coisas já é tributado hoje e o governo não pega. Como que vai ser? Mas a gente tem um link entre o que já era tributado, né? PIS e COFINS, e o que agora passa a ser tributado em IBS com o link do CBS. Então, não é um cenário assim, olha, sempre teve imposto, mas a gente não pagava. Agora não tem como fugir, porque justamente vai fazer esse link, né? Eu acho que a gente até pode partir para essa parte do CIB aqui, doutor, se você achar interessante, porque eu falei, ó, o que que vai ser tributado? Tá, mas como que vão rastrear isso aí para tributar? Tem toda essa parte do CIB aqui, ó, que é vinculado a cada imóvel. E independe, meu imóvel, minha casa não tem escritura, minha casa aqui não tem registro ainda na prefeitura, a prefeitura não veio regularizar, mas ela vai regularizar. Ela vai regularizar assim, ela vai criar um cadastro para aquele imóvel, independente de qualquer coisa. É uma obrigação que os municípios têm, porque a reforma tributária ela trouxe, ela normatizou os tributos, mas ela também criou obrigações para os entes, né? Então, as capitais, né, os municípios têm um prazo para fazer esse cadastro. E se eles não fizerem, eles vão perder a arrecadação, né? Então, eles vão com certeza fazer esse cadastro. E tem um detalhe, tá? Bom, Eu não sei, hum, Max, como que tá aí no município aí, na região de vocês, mas aqui já tem drones, já estão mapeando todos os imóveis, porque como essa obrigação passa a ser do município, tem município que já não está perdendo tempo, porque eles vão colocar isso, implementar isso o mais rápido possível. Capital, por exemplo, como Belo Horizonte, hoje, o volume de imóveis que tem aqui, imóveis que não estão cadastrados, é gigantesco. Então, eles já estão se preparando, já estão movimentando para essa finalidade, justamente para não perder tempo. E depois eu vou dar alguns exemplos práticos aí que vocês vão começar a entender o macro dessa situação toda, tá? Porque eu tenho, pessoal, eu não gosto de ficar falando muito termo técnico, não. Eu gosto de dar exemplo, porque exemplo você consegue absorver mais o impacto do conhecimento, né? Então, assim, eu vou trazer casos práticos para que vocês entendam melhor todo esse cenário dessa reforma aí. show de bola. Pessoal, tem alguma operação que não vai ser tributada? Tem algumas, mas aqui eu vou falar duas principais que não vão ser tributadas, né? Então, a permuta sem torna, né? Ou aquela parte da permuta. O que que seria a permuta, né? Para quem às vezes não está acostumado com esse termo, seria a troca, né? Eu tenho uma casa e tem uma outra pessoa, o João tem uma outra casa, fala, João, bora trocar aqui, eu tenho uma casa no seu apartamento, alguma coisa assim, nessa troca de imóveis. O que que seria a torna? Seria o troco, né? Por exemplo, eu tenho uma casa aqui avaliada em R$ 500.000, a do João também é avaliada em R$ 500.000, então não teve torna. Aí ou eu faço essa negociação com o João e falo, não, a minha é 600 mil, até troco, mas eu vou querer 100 mil de volta. Então, esses 100 mil, que é a torna, essa parte da torna é tributado, né? Então, se você tem um imóvel lá que você transacionou ele, o meu imóvel eu dei por 500 mil e o do João veio por 600. Então, eu vou pagar o imposto sobre a torna, que seria os 100 mil. Garantias e hipotecas também, né? Não faria muito sentido tributar, mas que fiz questão de trazer essa questão da troca, né? Porque isso aí realmente não entra como tributação nas operações com bens imóveis, tá bom?
Pessoal, outra coisa que eu queria falar também com vocês, e é muito importante, pessoal, muito, mas muito importante, é a nota fiscal de aluguel, né? Então, todas as operações, pessoal, envolvendo imóveis, elas vão precisar de uma nota fiscal. Então, quando eu vender uma casa, por exemplo, que eu dei aqui, ó, estou vendendo a minha casa para o Dr. João por R$ 500 mil. Vou ter que emitir uma nota fiscal de aluguel. Ah, mas você não tem empresa, você não é contribuinte. Pessoal, todo mundo vai ter que emitir uma nota fiscal de venda de imóveis. Ah, eu tenho uma kitnet aqui, eu tenho uma casinha bem simples. O aluguel dela lá é R$ 600 por mês. A gente vai ver que quem tem uma casa de aluguel no valor de R$ 600 por mês não vai pagar imposto, um valor muito baixo, mas vai ter que emitir a nota fiscal. Então, isso já começa em 2026. Eu tinha mandado no grupo ali que eu tive um encontro, né, com o auditor fiscal, que ele é um dos pais, assim, da reforma tributária, né, uma pessoa que ajudou a escrever a emenda constitucional, ajudou a escrever a lei complementar e agora está ajudando a escrever o regulamento do IBS e CBS. Já tem o layout pronto, a expectativa é de divulgar agora em dezembro para a nota fiscal de operações de imóveis. Como que vai funcionar? Basicamente, vai ter um ambiente nacional de emissão de nota fiscal, você vai entrar lá com a sua login e senha do Gov e vai emitir a nota fiscal. Aí você vai colocar lá quem é você, o número do CIP do imóvel que está sendo locado e o valor. Em 2026 não vai ter imposto, não vai ter imposto. Mas, pessoal, isso aqui é uma informação assim meio que de bastidor. Está previsto ser lançado o layout para o mês de dezembro. Se for lançado e tiver a possibilidade de emitir nota fiscal, todo mundo que tem imóvel alugado em 2026 vai ter que emitir nota fiscal. Vai ter que pagar o imposto? Não, não vai ter que pagar imposto. É o mesmo sistema das empresas, né? Eles querem calibrar a alíquota, ter acesso aos dados e tal. Mas se for lançado esse layout de nota fiscal agora em dezembro, em 2026, todo mundo, qualquer operação que você fizer com bem imóvel, ele vai precisar ser emitido nota fiscal. Então é obrigatório para todos, todos devem emitir nota fiscal de aluguel. Então isso aqui se aplica quando você tem, por exemplo, várias pessoas que são donas do mesmo imóvel, né? Então a gente tem um imóvel ali que ele é compartilhado, 3 pessoas. Você vai emitir uma nota fiscal, vai colocar lá que são 3 locatários, e se tem mais 4 ou 5 locadores, vai emitir lá, são 4 ou 5 locadores. Vai ter que destacar os dados de todo mundo. Se for uma pessoa só que é dona do imóvel, uma pessoa só como locador e uma pessoa só como locatório. No caso de venda, né, um bem ali que você recebeu em herança, em 2026 saiu o inventário. Você lá em 5, 6 irmãos vai vender esse bem, deu certo o inventário, vocês vão colocar lá, vendedores, vocês 5, o comprador, se for só um, se for mais de um, se tem torna, se não tem. Então, isso aí já começa para 2026. Então, por que que eu quis antecipar essa live de imóveis? Que, poxa, não seria mais interessante falar das operações com as empresas aqui? Vocês são uma contabilidade para empresário e tal. Mas é preciso, pessoal. Já em 2026, a expectativa é que tenha que emitir essa nota. E quando o imóvel de uma PF está em uma imobiliária PJ, que ela é quem recebe o aluguel, quem vai emitir a nota fiscal de aluguel? Ó, pode ser, por você já ter um contrato ali com a imobiliária, pode ser que ela emita, mas ela vai emitir a nota em seu nome, não vai ser no nome dela, né? Ela vai, por exemplo, prestar um serviço de emissão da nota fiscal, né? Foi a pergunta do Daniel. Se você tiver os seus imóveis e eles estiver na imobiliária, quem vai emitir a nota, tanto faz você ou a imobiliária, mas a nota vai ser emitida em seu nome, tá bom? Então isso aqui já é uma obrigação para 2026 que provavelmente a gente vai ter. Quase 99% de chance aí de já acontecer isso. E vai ter um layout próprio. Você vai entrar lá com as suas contas do Gov, todo o modelo operacional já está desenhado, já tem o layout, né, de como vai ter que ser essa nota fiscal, já tá pronto, só está aguardando aí o pessoal da Receita Federal, né, definir sobre a liberação ou não desse layout, mas já é uma realidade, tá bom? Nota fiscal de aluguel para todo mundo.
Pessoal, aqui é outro ponto interessante de quem que paga IBS e CBS, né, nas operações com bens móveis, né? Vamos ver aqui mais uma pergunta do Daniel, o pessoal interagindo aqui, vamos respondendo. Sendo imóvel um condomínio pró-indiviso, onde tem vários proprietários, rateia o valor total proporcionalmente para cada CPF? É isso aí, Daniel. Se você tem um imóvel que ele tem mais de um proprietário, eu vou explicar justamente agora nessa parte de quem paga IBS e CBS. A nota fiscal ela tem que ser emitida em nome de todos os proprietários, por quê? Às vezes, Daniel, você paga, vamos dizer que é um imóvel meu e seu, e do João. Vamos dizer, por que vai ter que ser emitida essa nota assim? O Daniel pode ser que ele seja contribuinte de IBS e CBS. Eu e o João pode ser que não. Então, se o imóvel é de nós três, Parou aqui. R$ 3.000 do Maxwell, R$ 3.000 do João. Base de cálculo do imposto, R$ 3.000. Vai ser tributada só a parte que é do Daniel. A parte que é minha e do João, não, porque eu e o João, a gente não se encaixa como contribuinte. Então, quando são imóveis, isso aí vale tanto para a operação de venda, quanto a operação de locação, de cessão, é, todas essas, de usufruto, né? Todas essas operações, elas vão ser assim, quando o imóvel tiver mais de um proprietário, tá bom? Todo mundo entendido aí, pessoal? Essa dúvida do Daniel é bem pertinente. Tá, então vamos lá. Quem que paga o IBS e a CBS na reforma tributária? Pessoal, a pessoa jurídica, no geral, as operações que ela fazer com bens imóveis vão ser tributadas, né? Se ela compra, vende, aluga e tal, essas operações, em geral, elas são tributadas por IBS e CBS. Não adianta nem a gente entrar muito no contexto. Agora, para a pessoa física, não são todas as pessoas físicas, né, que fazem operações com bens imóveis que elas vão ser tributadas. Não vão ser todas. Então, quem que vai ser tributado que é pessoa física? Que no ano calendário anterior aconteça uma dessas situações, ó. Locação, cessão ou arrendamento. Se nesse ano, por exemplo, vamos dizer que a reforma já está em vigor, nesse ano agora de 2026, se eu tiver receita anual com operação de locação, cessão, arrendamento maior que R$ 240.000, né? Ou eu tiver essas mesmas operações com três imóveis distintos, né? Então teria que atender esses dois critérios. Se for mais que 240.000, pode ser um imóvel só. Se for menos que 240, aí se for três imóveis com os 240.000, meio confuso de entender, né? Mas por quê? Porque às vezes tem, vamos dizer, uma fazenda lá no Mato Grosso. Às vezes o aluguel dele, o arrendamento é 1 milhão por mês. E às vezes a pessoa que tem três imóveis ali, mas é R$ 1.000 cada imóvel por mês, essa pessoa não vai alugar, né, não vai pagar. Mas então ela tem que ter mais de três imóveis distintos e esses três imóveis dá R$ 240.000 por mês. Então, se nesse ano de 2026 acontecer isso, em 2027 eu me tornaria um contribuinte do IBS-CBS. Aí seria aquele exemplo que eu dei, eu, Daniel e o João. Eu e o João, a gente não atingiu essa cota de 240.000 e a gente não tem três imóveis. O Daniel, sim, ele já tem mais que três imóveis e esses imóveis já deram a receita superior a 240.000. Meio confuso aqui, se vocês conseguirem entender. O Max, posso, Oi, posso só dar um claro, exemplo aqui para dar um pouco de clareza para o pessoal aqui? Nesse exemplo que o com Max certeza. deu aí, de 240.000 ano, né? Na prática é o Isso, seguinte, vamos lá. Se você for, tá, um locador na pessoa física, você está sujeito hoje a pagar até 27,5, né? E esse percentual, com a reforma tributária, pode ir para 35,5. Então, ou isso aí. seja, na prática, tá, o que que isso pode acontecer? Você pagar um imposto a partir de 2026 de 35,5.
porque vai somar o imposto de renda, 27,5, mais 8,95, se não me falha a memória, que é o imposto que vai incidir sobre a locação. Então, aqui é conta, né? Eu sempre falo, a gente tem que fazer conta agora, tá? E aí eu acrescento outra coisa, só para jogar um tempero aqui, tá, Max? É igual eu falo, vou jogar uma granada sem pino e sair correndo aqui, senão o pessoal vai me matar. O que acontece? Na prática, a gente vai escutar muito isso, tá? A gente, na reforma tributária, a gente vai ter CPF pobre e CNPJ rico. Se você puder jogar todo o seu patrimônio imobiliário numa holding, você sai dessa alíquota de até 35% e cai numa alíquota entre 11% e 14% sobre aluguel. Então, na prática, é o seguinte, digamos aqui que você pague hoje, tá? Você tem um aluguel de 10 mil. Você hoje paga no máximo da pessoa física 2.750 de imposto. A partir do ano que vem, a mesma conta pode chegar a 3.500 de imposto mês. Se você tiver esse imóvel na pessoa jurídica, você pode pagar de 1.100 a 1.400 por mês. Muda muito. Muda muito. Então, ou seja, essa é a pegada que vocês... Eu estou te dando números aqui, porque acho que fica mais fácil de dar um impacto, né? Mas, assim, Claro, é exatamente esse o contexto para que vocês possam entender. E tem um detalhe interessante, né, João? É que, assim, desde que o mundo é mundo, ou pelo menos há bastante tempo, né, sempre foi mais vantajoso você fazer locação na PJ do que na PF, porque o que o João explicou, até 27% de imposto na pessoa física. A questão é que era, vamos dizer assim, muito fácil sonegar. Então, as pessoas que tinham imóvel alugado simplesmente não declaravam, falavam, a Receita Federal nunca vai me pegar. Então, sempre era melhor você alugar imóvel pela pessoa jurídica. Nunca foi um bom negócio alugar pela pessoa física. A questão é que as pessoas achavam um caminho para não pagar esse imposto. Com o CIB, que o João já antecipou um pouquinho aqui, a gente vai voltar a falar dele, você vai fazer o seguinte, a partir do dia para a noite, você vai ter que começar, você vai pagar uma alíquota de 27%, mais os 8 ou 9% da IBS-CBS, do dia para a noite. Então, o que vai acontecer? Até a IBS-CBS ela vai ser uma alíquota progressiva, né, que até a gente terminar em 2032. Mas a partir do momento que o CIB tiver implantado e a nota fiscal de aluguel funcionando, você não está emitindo, a Receita Federal vai ter meios, talvez não para te fiscalizar e cobrar um valor muito alto de IBS e CBS, mas de cobrar imposto de renda. Então a gente Exato. vai viver uma era de pejotização de imóveis. Posso dar um exemplo pessoal? Pessoal, Opa, com vou abrir com certeza. vocês aqui, né? Não é aberta, é fechada essa live, então eu posso ficar mais tranquilo. Por exemplo, quando a gente é notificado, a gente precisa de mostrar para a Receita algum documento idôneo para que justifique aquela ausência de lastro. Só que como Isso. que o contrato de empréstimo não vai valer, aí, se eu não tiver o recebimento desse aluguel, a Receita vai presumir a locação pelo valor de mercado do imóvel. Então, ou seja, se o valor de mercado do meu imóvel, que vale 1.200.000, se ela presumir que o aluguel é 0,5%, eu já vou pagar imposto sobre 6 mil, sendo que eu estou recebendo 4.500. Ou seja, com o CIB, vai fechar todas as torneiras mesmo. Tá? E eu vou adiantar uma coisa aqui, Max, que está dentro desse contexto que eu estou falando, e aí tem uma saída para quem tem imóvel locado, não está declarando nada hoje, tá? Tem uma saída, que é, até o dia 31 de dezembro desse ano, se você estender o prazo do seu contrato de locação e registrar esse contrato de locação, a partir do ano que vem, essa alíquota do IVA, né? O Max tem o termo técnico CBS, IBS, eu confundo isso. Desse imposto que vai incidir sobre a locação, você não vai pagar ele enquanto o seu contrato de locação durar. Então, qual que é a jogada? Agora, renovar o seu contrato, eu já estou fazendo isso com os meus clientes, vou dar um exemplo concreto aqui. Tem um cliente meu que ele tem uma renda mensal de locação de R$1 milhão, beleza?
a gente está antecipando todos os contratos dele, porque ele vai economizar 65 mil por mês durante 5 anos. Isso faz uma diferença absurda. Então, já está aqui a sugestão, né, Marcos? Já, como diz o Leandro, já Isso, pagou, né, aqui a live, porque se todo mundo com fizer esse certeza. movimento, já pagou aí 1 ano de contabilidade para todo mundo aí. Na verdade, eles podem te pagar de novo, né? Pelo benefício financeiro que você está gerando para eles. Mas é mais ou menos isso. É isso aí, pessoal. O João já está dando spoiler aí do nosso planejamento tributário que vem por aí. Pessoal, isso aqui também vale para locação de curta temporada, né? Que é os casos das pessoas que têm o Airbnb, né? Então também vale essa mesma regra aqui, ó. Se você tem lá mais que 3 imóveis, atingiu essa renda aqui, 3 imóveis distintos, né? Também vai ter a tributação. A venda, pessoal, quem vende mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. Então, aquela mesma regra, tá na sala ali, o Daniel, eu e o João. O Daniel já vendeu 5 imóveis esse ano. Eu e o João, a gente só vendeu 2. Então, e a gente está vendendo esse imóvel por 300 mil reais. Então, na nota de venda dele, vai estar lá, vendedores, Daniel, João e Maxwell. Valor da venda, 300 mil. Base de cálculo da IBS, 100 mil. Só a parte do Daniel que vai ser tributada, entendeu? Então, é essa mesma regra. E também, pessoal, a venda do imóvel construído pelo próprio alienante, né? Então, se eu tenho a venda de mais de um imóvel, de uma unidade construída pelo próprio vendedor, né? Nos últimos 5 anos, o imóvel que eu mesmo construí, se em até 5 anos eu vender ele, automaticamente eu me torno. Isso aqui não é para pagar o imposto. Isso aqui é a regra para você se tornar contribuinte. Então, a partir da unidade vendida, você passa a ser contribuinte do IBS-CBS. Então, o que eu falei? Você que às vezes tem aquela graninha que sobra ali e tal, comprou um terreno, construiu uma casa, vai vender, cuidado, você pode passar a ser tributado por IBS e CBS, né, pelo nosso IVA, que é um IVA dual, são 2 impostos dentro do mesmo IVA. Pessoal, é isso aqui, quem da pessoa física paga imposto, né? Seria basicamente isso, levando em consideração as regras do ano calendário anterior. Mas você pode também se tornar um contribuinte, né? Pode se tornar uma pessoa que tem que pagar o imposto dentro do próprio ano calendário. A partir da venda do quarto imóvel, né? Porque eu falei que se eu vender até 3, eu não sou contribuinte. A partir da venda do quarto eu já pago. Quarto, quinto, sexto, dentro do mesmo ano, né? Então, se isso aqui é para regra para me tornar contribuinte no ano posterior, né? Se eu vender até 3 imóveis, esse ano eu não pago, mas no ano que vem eu começo. Se eu vender o quarto, em cima da venda do quarto imóvel, eu já pago IBS e CBS. Ou se o valor da locação exceder em 20% do limite, né? O limite é 240 mil, se ele exceder 288, então eu tenho o meu imóvel alugado. Deu 240, 288 mil. A partir de 288 mil, o que passar de 288 mil, eu começo a pagar. Então, se eu, por exemplo, eu tive lá até agora uma locação de 285 mil reais, né? Até esse mês. Aí no mês que vem eu emito uma nota de 5 mil reais, ou seja, passou 2 mil. Eu vou emitir a nota lá, valor da locação, 5 mil. Base de cálculo do IBS e CBS, 2 mil. Por quê? Passou 2.280 dos 288 mil. Né? Eu tinha alocado até aquele momento, eu tinha recebido 285, emiti uma nota de mais 5, ou seja, passou 288, 290. Então, em cima de 2 mil é que eu vou pagar imposto. Então, essas aqui são as regras, pessoal, para a pessoa física se tornar contribuinte. E como que o governo vai saber se você é contribuinte ou não? Como ele vai saber se você vendeu 2 imóveis ou não? 2 pontos. O CIB, que a gente já falou bastante, vai voltar a falar, e a nota fiscal. Ele quer que todo mundo emita a nota fiscal, para quê? Não é você que vai dizer, olha, o governo, eu já loquei esse ano, eu já recebi 288 mil. Então, a partir de agora, eu vou começar a pagar o imposto, tá bom?
Não é você que vai dizer isso, é o próprio governo, porque ele vai estar calculando lá no seu CPF os valores de aluguel que você está recebendo. No mesmo caso, para a venda de imóveis. Não é você vendeu 3 imóveis, vai vender o quarto, aí você vai lá na Receita Federal bonitinho e fala, olha, Receita Federal, eu já vendi 3 imóveis esse ano. Esse é o quarto que eu estou vendendo, está aqui o imposto. Não, não vai ser assim. A hora que você for emitir a nota do quarto imóvel, já vai constar lá o imposto sobre a venda desse quarto imóvel. Então, até voltando àquela linha de raciocínio do João, é muito caro. Vai ficar muito caro vender, trabalhar com operação com imóveis, né? Operações com imóveis na pessoa física. Muito caro mesmo, tá bom? Então aqui quis trazer esse contexto aqui para vocês, tá bom? Se for ter alguma dúvida, pessoal, pode ir falando aí que a gente vai interagindo, tá bom? Tá. E o cálculo do imposto, pessoal? Como que fica o cálculo do imposto agora nessa nova dinâmica? Para a gente entender o cálculo do imposto, a gente tem um tripé que a gente precisa entender: valor de referência, redutores e alíquota. Isso aqui é um negócio meio complicadinho, mas vocês precisam entender para vocês verem que não vai ficar barato, não. O valor de referência, ele vai ser feito por análise de preço de mercado, dados de cartório, informações municipais, né, de IPTU, ABITS, dados estaduais, características do imóvel, né? A gente sabe que um imóvel que, por exemplo, ele tem esquina e ele tem 2 escapes, ele pode ter um preço diferente de um imóvel que não é de esquina, que tem uma saída só para a rua. Então, o que o João falou também, que o exemplo que ele deu do imóvel dele lá, que vai ser avaliado a valor de mercado, se eu tenho, por exemplo, eu e o João tem um apartamento no mesmo prédio, aí vamos dizer que esse prédio é lá na Barra da Tijuca, o meu apartamento é virado para a cidade, o do João tem vista para o mar. O imóvel do João, obviamente, tem um valor de mercado superior ao meu, só por conta da vista. Então, tudo isso aí vai ser considerado e tudo isso aí vai estar dentro do CIB. Para que esse valor de referência? Porque a gente não tinha essa tributação, agora a gente vai ter. Então, por exemplo, quando eu for vender o meu imóvel, né, para uma pessoa que vai revender, por exemplo, quando eu construí, não tinha IBS e CBS. Então, esse valor de referência ele vai ser atualizado para que na primeira operação de venda, esse valor que foi constituído ali sem existir o imposto, ele seja abatido no valor que vai ser vendido e reduza o imposto, né? Então, esse primeiro pulo do sistema atual para o próximo, a gente vai ter esse valor de referência para medir isso daí. Isso aí também vai, além de medir essa questão tributária, né, para não ter um imposto excessivamente grande na primeira operação, também vai ser utilizado para calcular valores de impostos, né, valores de aluguel em caso de não declaração. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem, valor de referência. O segundo ponto são os redutores. A gente vai ter 2 redutores, redutor de ajuste e redutor social. O que é isso? O redutor de ajuste é um imóvel vendido, adquirido de um não contribuinte. Então, por exemplo, se você está naquele caso ali que você já é contribuinte ou você é uma PJ, você comprou um imóvel de uma pessoa física, por exemplo, comprei o imóvel da pessoa física por 100 mil e estou vendendo por 200, esse 100 mil da pessoa que não era contribuinte, ele não pagou IBS e CBS. Então, a gente vai ter aquele sistema de débito e crédito. Então, qual que vai ser a base de cálculo do meu imóvel que eu vou vender por 300 mil? Eu comprei ele por 200 de um não contribuinte e vou vender por 300. Eu vou abater 200 mil, porque essa operação ela está fora. Essa operação ela veio lá de uma pessoa que comprou esse imóvel quando ainda não existia IBS e CBS. Então, a gente tem esse redutor de ajuste, né, que é o imóvel adquirido de não contribuinte. E também a questão do estoque de imóveis, né? Vamos dizer lá, a gente tem vários imóveis que eu construí lá quando não existia IBS e CBS. Então, esse redutor de ajuste, que é baseado no valor de referência, vai ser contabilizado para a venda desse estoque de imóvel, né? Por exemplo, eu tenho um imóvel lá, que o valor de referência dele é 300 mil reais, e eu estou vendendo por 400 mil, então eu vou pagar imposto sobre 100, né? Então, tem algumas vantagens, assim, alguns caminhos.
Mas vocês precisam estar atentos, tá vendo? Eu estou trazendo aqui também, pessoal, algumas questões, assim, que não é que você tem que entender, porque muitos não são da área contábil, né, não tem essa vivência de estudar contabilidade e tal, não é obrigado a entender, mas vocês têm que saber que existe para o quê? Vocês procurarem ajuda, procurarem um profissional qualificado na hora de fazer a venda desse imóvel, para você não pagar o imposto que às vezes você não precisaria pagar. Então, você sempre tem que saber que existem essas saídas. A gente tem uma outra coisa que é o redutor social. Então, qualquer imóvel novo, lembra que eu falei lá que a gente tem um regime específico por até questões sociais? Qualquer imóvel novo que eu for vender, se eu estou vendendo ele por 150 mil, por 200, por 250, por 300, 400, não importa o valor. A gente vai abater 100 mil reais do valor dele para calcular o imposto. Então, se eu estou vendendo um imóvel de 200 mil, eu abato 100 mil, a base de cálculo do imposto vai ser 200. Se eu tiver um imóvel de 100 mil reais, eu vou abater 100 mil, a base de cálculo do imposto vai ser zero. Se eu tiver um imóvel de 90 mil reais, ele não vai ficar 10 mil negativo, a base de cálculo do imposto dele vai ser zero. Então, para qualquer imóvel novo, né, imóvel residencial, tá, pessoal? Qualquer imóvel novo residencial, a gente vai ter um redutor de 100 mil. Imóvel pronto já, né? Para lotes residenciais, vai ter um redutor de 30 mil. E para qualquer aluguel, né? Esse exemplo que o João deu, eu acho que está alugado por 4.500, né, João, o imóvel lá. A base de cálculo do imposto vai ser 3.900, tá bom? Porque é um fator de ajuste. Por que esse fator de ajuste é tão importante? Qual que é a ideia do governo? Se você tem o seu imóvel locado, quando você vai calcular o imposto, esse imposto ele vai ser adicionado no valor do aluguel. Então, as pessoas de baixa renda elas vão sofrer muito, porque o aluguel delas vai aumentar. Então, a proposta do governo foi isso, colocar esse redutor para que o aluguel não subisse tanto para as pessoas de baixa renda. Tá bom? Então, o cálculo do imposto, basicamente, ele leva em consideração isso aqui. Tá bom, pessoal? Bem complexozinho. Deixa eu reduzir aqui para vocês. Ele leva em consideração isso aqui: valor de referência, os redutores e finalmente a gente parte para a alíquota. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Alguma colocação, doutor? Não, não, tá ok, pode prosseguir, Max. Tranquilo. Agora, qual que vai ser a alíquota do imposto, pessoal? A alíquota, ela não está definida ainda, a alíquota de IBS e CBS. As projeções apontam para uma alíquota entre 26% e 30%. A alíquota dos impostos juntos, né? Entre 26% e 30%. A gente vai ter esse ano agora para calibrar e para definir a alíquota, a gente vai ter um cálculo. E esse cálculo, basicamente, ele diz que o governo não pode perder a arrecadação. O IBS e CBS, para o governo estadual, para o governo federal, ele está substituindo PIS e COFINS. Então, eles vão fazer uma média dos últimos 10 anos. Quanto que eu arrecadei de PIS e COFINS? Eu arrecadei X. Qual que foi o meu PIB? O meu PIB foi Y. Então, o que eu ganhei de PIS e COFINS representa quantos por cento do meu PIB? Representa, vamos dizer, sei lá, 500 bilhões. Deu 500 bilhões, né? Representa 5% do PIB. É o que eu arrecadei de PIS e COFINS nos últimos 10 anos. Como que vai ser definida a alíquota? Olha, o que eu tenho que colocar de alíquota de IBS e CBS para que a minha arrecadação continue 5% do PIB? Vai ser bem assim que vai ser definida a alíquota. Então, imagina-se pelas projeções que ela vai ser de 26% a 30%. Então, para as operações gerais, com imóveis, a gente vai ter uma redução de alíquota. Então, toda a operação com imóvel, se a alíquota for de 30%, ela vai reduzir em 50%, ela automaticamente vai ser de 15%. Né? Então, as operações gerais. As operações de locação, cessão e arrendamento, elas vão ter uma redução de 70%. Então, se elas for 30%, entre 26% e 30%, elas vai ter uma alíquota ali entre 8% e 9% de IBS e CBS. Então, você que tem um imóvel alugado na pessoa física, e você se tornar um contribuinte de IBS e CBS, basicamente o que você vai ter?
27% de imposto de renda, mais entre 8% a 9% de IBS e CBS, tá bom? E as pessoas que têm a alocação por temporada, daí ele não entra nesse benefício aqui, ó, nem 50 nem 70, que seria o caso do Airbnb. Se você loca um imóvel por menos de 90 dias, né, as locações por menos de 90 dias, elas vão ter a redução dessa alíquota em 40%, né? Se ela for 30%, vai diminuir 40% desses 30%. Essa aí que vai ser a alíquota para essas operações. Então, o cálculo do imposto, pessoal, que eu acho que é a parte mais complicada da nossa live, ele é isso aqui, tá bom? Vai depender de valor de referência, redutores e alíquota. Se você entrar lá no site do governo para emitir a sua nota fiscal, a maioria dessas informações, ele já, conforme você for colocando os dados lá, ele vai calcular. Mas se você não tiver conhecimento, pode ser que você tenha que pagar o imposto além do que é devido, pessoal. Uma coisa que às vezes não precisaria pagar, vocês acabam pagando. Então, o cálculo do imposto ele vai funcionar dessa maneira, tá bom? Essa é a parte mais complicada da nossa live, vamos dizer assim. O Max, vou dar uma Claro. contribuição aqui também importante, porque, por exemplo, nesse movimento de CPF pobre, CNPJ rico, através da holding, né? Muitas holdings, para quem não sabe o que é holding, pessoal, holding é uma empresa que é constituída para fazer a gestão patrimonial, né? Essa holding, geralmente, ela é feita uma holding familiar, a família pega todo o patrimônio que ela tem, coloca numa empresa esse patrimônio, para ela tem várias estratégias, né, para você fazer uma blindagem patrimonial, ou seja, para você, empresário, não ficar desprotegido do seu patrimônio, né? Você pode fazer também um planejamento tributário para pagar menos imposto, e você pode fazer um planejamento sucessório, que é já estabelecendo as condições de evitar o inventário e tal. Nessa condição de holding, se você fizer até esse ano uma holding, você pode colocar o valor referência do imóvel nessa holding. A partir do ano que vem, esse valor de referência vai ser um valor de avaliação de mercado. Então, isso pesa bastante também, né? Porque, por exemplo, os valores históricos que a gente tem hoje, eu vou dar outro exemplo desse imóvel que eu dei meu, né? Ele é um imóvel que vale 1.200.000 e eu pago R$ 400 de IPTU. O valor histórico dele, na Receita Federal, é de 400 mil. Então, isso tem um peso gigantesco também. Tá? Então, nas próximas transações, era isso. Deu para pegar aí? Eu falei rápido. Não, não, show de bola, show de bola. Pessoal, tem um ponto que eu quero explicar aqui bem, bem rapidinho para vocês, que é a não cumulatividade, né? As operações com bens imóveis, apesar de a gente ter essas reduções aqui de alíquota, né? A gente vai poder tomar crédito dela. Então, se você tem uma operação com bens imóveis, vai ser muito interessante você profissionalizar essa operação. Aí entra essa questão da holding, né? De uma empresa que controla seu patrimônio. E eu digo mais, assim, às vezes não necessariamente precisa ser uma holding. A gente usa esse conceito porque ele vai te trazer uma série de benefícios a mais. Mas pode ser uma empresa que você tem que o objeto social dela é locação, entendeu? Mas você traz essa gestão profissional. Por quê? Você tem imóveis que você vai alugar, você precisa fazer uma manutenção, fazer uma pintura, trocar um telhado, né? Fazer ali precisa de um serviço de engenharia, vai fazer uma ampliação, você compra um equipamento ali, né, para sua casa, fala, olha, eu vou já alugar a casa com placa solar, então comprar o equipamento ali de placa solar para deixar, vou locar a casa já com os ar-condicionado instalado, porque o pessoal vai colocar e tirar ar-condicionado, depois me dá muita manutenção, porque quebra e tal. Então, esses valores que você gasta no seu imóvel, que tanto para ser locado quanto para ser vendido, os valores de IBS e CBS que o seu fornecedor está pagando, você vai poder abater no valor de IBS e CBS. Ou seja, você tem, por exemplo, lá um aluguel que é de R$ 10.000. Do dia para a noite, você vai ter que pagar a fatura que você vai emitir para o seu inquilino é de 10.800.
né? Então, você vai receber, ele vai pagar 10.800, mas por causa do split payment, lá vamos dizer que você vai receber só 10.000 desse aluguel, o mesmo que você já recebe hoje. Se você colocou um equipamento lá, se você teve um gasto lá, que o IBS, que o imposto pago sobre esse gasto foi de R$ 800, você pode pedir a restituição desse valor, mesmo que ele não chegou para você. Você pode ir lá e pedir a restituição. Então, vai ter uma necessidade, pessoal, de quem trabalha com imóveis, de profissionalizar. Não vou mentir para vocês, talvez a margem da locação diminua, né? Ou talvez por conta de toda essa burocracia os preços subam, mas se você tiver uma gestão inteligente, o dinheiro que era para ficar para o governo pode voltar para você, se você profissionalizar isso através de uma empresa, de uma holding, né? A gente vai falar bastante disso também na questão do planejamento tributário. Fechou? Pessoal, vamos falar aqui agora um pouquinho, voltar a falar um pouquinho sobre o CIB. Eu trouxe aqui várias questões, e aqui eu vou precisar bastante da ajuda do João para ver se a gente termina de matar esse ponto aqui, né? Eu acho que o que que já ficou bem claro, né? Que é um código nacional único. O CIB é um grande inventário de imóveis, né? E não é uma questão assim, pessoal. Às vezes a pessoa confunde assim: ah, o CIB vai aparecer no meu IPTU? O CIB vai aparecer na matrícula do meu imóvel e tal? Pessoal, imagina que o seu imóvel agora é uma pessoa. E como pessoa, assim como eu e você, ele tem um CPF. Então, não é que as coisas vão vir para o CIB, não é que as coisas vão ir para o CIB, as coisas vão vir para o CIB. Por exemplo, se eu tenho uma dívida no banco X, está lá o meu CPF, lá no banco X. Não é que ele vai incorpora isso na minha pessoa. Eu não carrego a minha dívida. É a minha dívida que está lá que carrega o meu CPF. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho um veículo que está no meu nome, um veículo meu. Lá no documento do veículo está o meu CPF. Então, sai daqui de mim para todas as operações. Então, tudo que a gente tem hoje, o João já antecipou ali, o CAR, as matrículas de cartório, os cadastros da prefeitura, tudo isso aí o CIB vai constar lá, né? Então, toda a parte de imobiliária, tanto urbana quanto rural, vai constar lá. Não é isso aí, João? Vai constar também, Max, até compra e venda na planta, tá? Então, assim, a compra e venda na planta, eu esqueci até de alguma coisa que é a declaração que as construtoras fazem para a Receita Federal, vai constar isso também. Então, ou seja, não vai ter por onde fugir. E tem muita gente que compra, eu tenho muitos clientes que fazem isso, compra o imóvel na planta e não declara absolutamente nada. Nem isso vai conseguir fugir mais, tá? Porque a construtora ela é obrigada a informar isso. E com o CIB, então, vai ter todo esse cadastro na mão. Então, ou seja, mais um fator aí de regulamentação aí para que nada saia do controle do governo. Se vai ter essa eficácia de controle, já é outra coisa. Mas que tem previsão para isso, a gente não pode negar que tem. É engraçado, né, João? Até assim, para exemplificar isso aí que você falou, é que o que acontecia? Olha, eu tinha um terreno e eu construí a minha casa. Mas aí, se eu não fui lá no cartório averbar, então, assim, só tá o terreno, né, para a Receita Federal. Ela pegava essa informação. Agora não. Se eu contratei uma construtora, ou se eu tinha um loteamento e uma construtora fez o serviço ali, a própria construtora vai informar no CIB. Independente de você fazer a averbação no cartório ou não, ela vai informar lá, olha, foi feita uma obra aqui no valor de tanto. Quais os dados que vão compor o CIB? Localização, matrícula, área, o tipo, né, do padrão construtivo, se o uso dele, se é residencial, comercial, rural, histórico de transações, vai ficar tudo escrito lá. O responsável, né, se é uma pessoa jurídica, né, informações urbanísticas e fiscais. Então é um cadastro bem completo de cada imóvel brasileiro. Quem que vai alimentar o CIB? Cartórios, tabelionatos, municípios, estados, a União, todo mundo vai ter o dedinho lá para colocar alguma informação do CIB.
para quem que é obrigatória a obrigatoriedade? Quando a lei foi constituída, ela já deu um prazo de 12 meses para as capitais, para o Distrito Federal e órgãos federais e cartórios, para começar a incluir as informações de imóveis que eles têm, né, que eles têm no CIB, e 24 meses para estados, demais municípios, fazer essa inclusão, né? Então, em no máximo 2 anos, um ano na verdade, né? Porque a lei foi publicada em janeiro, a gente já deve estar com esse cadastro aí bem alimentado. Tá aí os impactos práticos para o empresário, né? O que eu coloquei aqui, ó? Cada imóvel passa a ter rastreabilidade, todas as operações imobiliárias serão vinculadas ao CIB, pode ser exigido para emitir um documento fiscal, né? Então, se você tem, por exemplo, um imóvel, você está obrigado a emitir nota fiscal. Se por algum motivo você precisa vender aquele imóvel, alugar, enfim, se por algum motivo a prefeitura da sua cidade não fez o cadastro, é você que vai ter que correr atrás, porque senão você não vai conseguir emitir a nota fiscal, fazer transações, fazer declarações, por exemplo, se for fazer o seu imposto de renda. Qual que é o seu endereço? Ele não vai pedir o seu endereço na sua declaração de imposto de renda, vai pedir o seu CIB. Aí você fala, não, eu não tenho CIB onde eu moro, mas o governo vai, mas você mora debaixo da ponte? Não, em algum lugar você mora. Vai atrás do seu CIB. Então, se de tudo falhar, ainda tem alguns meios, né, para a Receita buscar o cadastramento do CIB do seu imóvel. E qual que é a relação com a reforma tributária? Então, o seu CIB ele vai ser vinculado, ele vai ser utilizado para o redutor de ajuste, né, para os redutores lá de ajuste do imóvel, para calcular o imposto, né, para controlar permutas, cessões, incorporações. Então, as empresas que trabalham vão ir fazer isso. Vai ter uma certidão negativa de débito do seu imóvel e a Receita passa a enxergar o seu imóvel como um todo. E algumas coisas que eu coloquei aqui no dia a dia, ó. O imóvel está alugado, nota fiscal vinculada ao CIB. O imóvel foi vendido, operação vinculada ao CIB. O imóvel usado, um imóvel que é usado por empresa própria, né? Um exemplo que eu dei lá na antecipação da live também. Eu tenho aqui, João, um caso bem clássico, né? Vamos dizer que eu tenho aqui o prédio do escritório é meu, na pessoa física. Aí eu falo, vou abrir um escritório de contabilidade para mim, eu já tenho um ponto comercial, vou montar lá. Eu não vou cobrar aluguel de mim para mim mesmo. Não faz sentido nenhum. O imóvel é meu e a empresa é minha. Pessoal, vai fazer sentido. Você pode até abrir mão do seu de receber o aluguel, porque você está alugando para uma empresa que é sua, mas a Receita Federal ela vai presumir que é uma seção ali que ela tem uma contraprestação. Então, cobrar o imposto disso. Na construção civil, loteamento, incorporação, né, cada unidade vai já nascer com o seu CIB. Então, a gente pensa numa incorporadora que vai fazer um loteamento, quando ela faz o desmembramento lá, junto à prefeitura, todo imóvel é, já vai, já vai nascer com o seu CIB. Algo a complementar aqui, João, sobre o CIB? Não, basicamente é isso mesmo, Marcos. Você está indo muito bem aí, pode ficar tranquilo. Tem uma pergunta aqui que o Thiago Daniel Dias fez aqui, ó. A sessão gratuita vai incidir imposto? E aí, Pessoal, isso é uma grande polêmica, hein? eu não sei se eu entendi correta a pergunta, se a sessão que ele fala de uso do imóvel, é isso, Daniel? Eu acho que provavelmente é o uso do imóvel. Isso, o uso do imóvel. É isso. Não, então, é assim, ó, todas as orientações, todas as pessoas que estão envolvidas nessa transição, nessa reforma aí, ó, não vai escapar não, tá? A sessão é uma forma de burlar, tá? A questão tributária, tá? Para você ter ideia, Daniel, especulou-se durante essa tramitação da reforma que se um filho usasse o imóvel do pai, ele teria que pagar aluguel. Isso aí foi sepultado, essa possibilidade. Mas se for um terceiro, tá, não vai ser aceito. Esse é o entendimento até então, tá? Porque senão todo mundo vai fazer comodato, tá? Porque sessão gratuita é comodato, entendeu? Porque você está emprestando ali gratuitamente. E aí, a hora que você vê se faz sentido, tá?
Estou falando aos olhos da Receita. Max, fica à vontade aí de dar sua opinião também. Claro. Faz sentido eu emprestar um imóvel, uma área rural para o Max, para ele produzir para ele mesmo, e eu não receber absolutamente nada? É muito estranho, é camuflado. E aí entra um outro cenário. Vai ter um impacto muito grande, pessoal, porque na área rural, ela é uma área que, se ela declara 10%, ela só nega 90%. E aí todo mundo agora vai cair nesse limbo, né? E aí, não, eu pago em dinheiro, porque se quer ter uma simulação jurídica, é falar que paga em dinheiro, né? Vai ter o Drexler, né? Então, ou seja, vai cada vez mais ser difícil você criar alternativas, mesmo em contrato, para burlar situações. Então, assim, eu acho muito pouco provável que isso não seja tributado pela Receita a médio e longo prazo. Ele está perguntando assim, ó, Daniel também, as roads rurais é extremamente usual. Imóvel rural na PJ e rebanho na PF. Pois é, aí já é uma estratégia melhor, bem melhor, bem melhor. É Isso. Não porque sei se eu daí você já consegui tem responder. um instituto jurídico, né, João? Porque assim, você criou a holding com um fim específico de ela cuidar do patrimônio pessoal da família. Então, quando você faz a cessão disso, você tem um instrumento jurídico diferente, né? O imóvel era meu, estava na minha pessoa física, e eu constituí a holding, que o objetivo da holding não é ter renda, né? Essa holding, ela controla patrimônio. Então, você faz a transferência do imóvel da pessoa física para a holding, depois faz a cessão para produzir, né? Então, é um instituto jurídico diferente. Agora, tem uma questão, pessoal, que isso aí já vale hoje, tá? Não é que isso aí vai valer a partir da reforma tributária. Hoje, vou dar um exemplo aqui que vocês vão conhecer mais, mas é bem parecido à doação. Vocês sabem que doação hoje já paga imposto, né? Isso aí já está claro para todo mundo. Isso aí, doação paga imposto. Se eu tenho um imóvel, eu cedo para uma pessoa morar de graça, é bem parecido com esse instituto da doação. Hoje, para a Receita Federal, para fins de imposto de renda, se eu tenho um imóvel, né? Eu tenho um imóvel lá em BH. Aí o João fala, ô Max, eu estou reformando a minha casa, você não empresta não o seu apartamento aí para ficar um período aí, uns 6 meses até eu terminar a reforma da minha casa? Ô João, nós é brother, vai lá. Hoje, se eu declaro o meu imposto de renda na pessoa física, essa operação que eu fiz com o João, ela já não é que ela vai ser, ela já é tributada pelo imposto de renda. Então, a cessão hoje, pessoal, de imóvel, ela já é tributada pelo imposto de renda. Então, tá vindo aí o CIB para fechar o cerco e tá vindo o IBS e CBS com a possibilidade também de tributar, a possibilidade real de tributar essa cessão gratuita. Então, essa camuflagem, pessoal, ela não tem mais aplicação. Não tem mais aplicação. Por quê? Mesmo que você consiga, de alguma maneira, ali, justificar no IBS, tem um imposto de renda, que é uma legislação muito clara, e sempre foi assim. Não é que a partir de agora vai mudar. Por imposto de renda, sempre foi assim. A questão é que a gente está falando desde aqui do começo. Quem tem imóvel na pessoa física, sonega. Então, a gente tem esse caminho aí em relação à cessão gratuita, né, de imóveis. Sessão tanto para sessão para. Aí envolve tudo. Usufruto, comodato, tudo que você imaginar aí entraria nessa conta. Bora lá? Tá. Eu coloquei aqui mais algumas implicações práticas, que foi bem essa questão que o Daniel levantou aí, né? Você tem um imóvel vinculado ao seu CPF e não emite nota fiscal de aluguel. Vou colocar aqui um exemplo bem prático. Olha, eu tenho um imóvel lá em BH, e eu não estou emitindo nota fiscal de aluguel dele. Então tem um CIB, aí nesse CIB vai estar lá no cadastro dele. É um apartamento de 100 metros quadrados, de 2 quartos, no edifício tal, valor de mercado de R$ 1 milhão. Vai estar lá no CIB. Só que eu não estou emitindo nota fiscal. Só que o que vai acontecer? A concessionária de energia está todo mês emitindo uma nota e está lá no CIB da concessionária de energia esse imóvel meu lá de BH.
A concessionária de água está emitindo todo mês a fatura de água para o CIB do meu apartamento lá em BH. Aí vamos dizer que outra pessoa, aí tem uma pessoa morando lá, né, obviamente. Aí essa pessoa vai e faz um cadastro em qualquer órgão do governo ali, ou até ele é empregado CLT numa empresa e você sobe via social para o governo, eu já tenho ali, o governo já tem ali os elementos para me cobrar o aluguel, né, do imóvel que eu emprestei para o João. Ó, Maxwell, aí vai chegar aquela cartinha de amor lá para mim. Olha, você tem um apartamento lá em BH, assim, assim, assado. Todo mês está sendo emitido conta de energia, conta de água, conta de telefone contra esse CIB aqui. E engraçado que o João, ele foi enviar o imposto de renda dele, ele falou que ele mora aqui nesse apartamento seu. Você não quer, eu acho que você esqueceu. Eu acho que você esqueceu de emitir a nota de aluguel. Você não quer emitir aí e pagar o imposto e a gente morrer esse assunto? Vai funcionar mais ou menos assim. Então, essa é a implicação prática. Um outro exemplo que eu já falei aqui também. Eu tenho um imóvel, o CIB está vinculado ao meu CPF, mas aí quando mandou aqui para mim, falou, ó, Maxwell, preciso que abra uma empresa abra uma empresa para mim, empresa qualquer. Tá, qual que é o endereço? Só um minutinho, pessoal, aqui. A garganta, eu não sou muito acostumado a falar assim, não. Qual que é o endereço? Eu falar, o endereço daqui o CIB. Então a Receita Federal vai ver também, olha, tem esse imóvel, tem um CNPJ lá, esse CNPJ comprou tanto, vendeu tanto e não tem nota de aluguel, né? Então, é uma situação que pode acontecer. Aquela situação que a gente falou de cessão de imóvel rural, de área rural lá, o arrendamento sem arrendamento gratuito. Quando essa pessoa que está lá no meu imóvel rural, ele for produziu ali 100 cabeças de gado para corte. Ah, vou vender para o frigorífico agora. Manda a nota para o frigorífico. Aí vai estar lá na nota fiscal de qual CIB saiu esse gado. Aí vai entrar lá para a Receita Federal. Olha, esse CIB aqui tá saindo 100 cabeças de gado para corte, o valor lá X. Só que engraçado, quem emitiu a nota fiscal não é o dono do imóvel, foi outro CPF ou outro CNPJ. Então, tá vendo como é que esse CIB, assim, dentro da reforma tributária, é uma das maiores inovações que a gente já teve em toda a história, é, toda a história enfim, que você quiser colocar do Brasil, da tributação ou do direito tributário, as implicações que o CIB traz para o nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Ficou claro até aqui, João? Claríssimo. Tranquilo, pode continuar aí. Show de bola. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora então. Vamos tentar entrar na parte que eu pintei todo o cenário para vocês. Eu precisava fazer essa interação desse cenário. Agora eu vou falar o que dá para fazer em relação ao planejamento tributário. Tributação na pessoa física, pessoal. O que vai ficar depois que está pronto, né? A gente tem aqui uma tributação de imposto de renda de 27%, IBS entre 7,8% e 9%. Isso aqui é uma estimativa. Então a gente pode falar ali de até 36%, talvez um pouco mais de imposto. É mais ou menos isso que a gente vai ter. Esse é o cenário. Então, eu vejo que ficou praticamente inviável você possuir um imóvel, você ter um imóvel na pessoa física, por dois motivos. Hoje, a faixa de isenção é muito baixa, é R$ 28.000 por mês. Então, se você tem um imóvel alugado e você tem um salário CLT, facilmente você já passa de 28%. E isso aqui, detalhe, pessoal, não era declarado. Você tem que considerar que agora vai ser declarado. Se você ganha ali R$ 2.000 por mês de salário, mais um imóvel que você tem alugado, já vai bater. Você vai ter que declarar o imóvel. Não vai ter para onde fugir. Então, tornou-se inviável. Mesmo que você não seja contribuinte do IBS-CBS, você se enquadre lá naquelas situações. Olha, eu não tenho mais de três imóveis, a minha renda com locação não é superior a 240 mil.
mesmo que você não se enquadre naquela situação, que você não vai ser obrigado a começar a pagar IBS e CBS, mas você vai ser obrigado a começar a pagar o imposto de renda que você já deveria estar pagando há muito tempo. Então, o imóvel na pessoa física é um negócio que ficou bem inviável. Então, a gente tem a opção, a gente já veio antecipando aqui, né? Da tributação na PJ. Como que vai funcionar? Imposto de renda mais CSLL de 4,8, 4,8 de imposto de renda, 2,88 de CSLL, e o IBS de 7,8 a 9. Então, a gente vai poder chegar ali no máximo a 16% de imposto na pessoa jurídica, e isso aqui eu estou falando de valor bruto. Se você tem, aí a gente pega todas aquelas questões que eu falei, a não cumulatividade plena entra muito bem aqui agora. Você tem um imóvel lá, você tem que pagar, por exemplo, uma pintura, você tem que fazer uma manutenção, todo esse gasto que você vai ter, você vai abater nesses aqui, ó. Então pode ser que isso aqui para você reduza bastante, dependendo da situação. Outra estratégia, pessoal, que dá para fazer é daí, por exemplo, se a sua renda com aluguel não seja tão alta, você tem um imóvel compartilhado, né? Você vai fazer o rateio do imóvel da família. Você tem um imóvel ali, por exemplo, que ele te dá uma renda de aluguel de R$ 400 mil por ano. Automaticamente você já teria que pagar IBS e CBS, né? Mas a gente pode fazer uma operação, eu transferindo a metade desse bem para o nome da minha esposa. Aí fica 200 mil, a gente vai emitir a nota fiscal. 200 mil eu vou emitir e 200 mil a minha esposa vai emitir. Então é uma estratégia também que, dependendo aí do seu caso, dá para seguir. Então a gente tem todo esse cenário aqui, ó, assim, eu estou trazendo ou pequenas opções ou poucas opções para vocês verem que toda. O que é importante, pessoal? Não existe um planejamento tributário que vai fazer você pagar menos imposto que você paga hoje, porque hoje você não está pagando nada. No arrendamento, na locação, você não está pagando nada. Então não existe um planejamento tributário que eu vou fazer você pagar menos. Existe planejamento tributário para você pagar o menos possível. Essa aqui são uma das opções. E você precisa saber que existem elas e que você vai ter que pagar imposto sobre operações com imóveis fatalmente. Isso aí é fato, não tem para onde fugir. Né? Então, a gente tem essa questão no planejamento tributário. E a gente tem as regras de transição, que o João já antecipou. Eu queria que você falasse de novo, João, sobre aquela questão dos contratos que já estão ativos, né, dos contratos que já estão ativos, aquela opção de prorrogar, registrar no cartório. E, pessoal, o motivo de eu ter marcado essa live é principalmente isso aqui que o João vai falar agora. Talvez eu poderia deixar essa live para daqui mais tempo, mas um dos motivos principais é que eu queria alertar vocês sobre esse fato. Queria deixar a palavra aí com o João para explicar para a gente bem certinho, João. Beleza, vamos lá. O impacto aí, pessoal, é o seguinte: o que acontece? Quem tem imóvel lotado hoje, tá? Na pessoa física, esse imóvel ele pode ser tributado até 27,5%, tá? A partir da reforma, na pessoa física, eu estou olhando aqui agora, esse imóvel pode ir a 36,45%, tá? Então, ou seja, digamos aí, tá? Para ficar mais fácil a conta aqui para mim, né? Advogado não é muito bom de conta, é como se hoje, num aluguel de 10 mil, você pagaria no máximo 2.750 de imposto 36 mês, ponto quanto, João? 36,45. E aí, Ponto 45, arrebentei aqui. esses 10 mil podem virar R$ 3.645 de imposto mês. Isso na pessoa física. Se esse imóvel estiver na pessoa jurídica, ele já vai até aí 11 a 14% em média de tributação. Então, esse é o detalhe. Aí o que o Max pediu para falar é o seguinte: qual que é a estratégia para quem tem imóvel locado, tá? Para quem tem imóvel locado, tá? E aí eu vou dar uma estratégia até negocial também, tá? Olha que importância isso. Se você tem um imóvel locado hoje, se você tem, ele está daqui para vencer daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, o ideal é que você renove esse contrato, estendendo esse prazo por mais 5 anos, imóvel comercial, tá? 5, 10 anos. Por quê?
Porque se você fizer isso até dezembro desse ano e registrar esse contrato de locação, essa alíquota não vai incidir enquanto durar esse novo contrato. Entende? Então, por exemplo, uma alíquota, você só pagaria na pessoa física 27,5%. Você não chegaria, em hipótese nenhuma, a 36,45%. Por que isso? Porque você está fazendo a renovação do seu contrato antes da entrada em vigor da reforma tributária. Então, isso faz uma diferença danada, faz uma diferença gigantesca. E aí você pode pensar o seguinte, João, qual é o objetivo do meu, quem tem imóvel comercial locado aí, tá? Dando exemplo aqui, só para ficar mais claro. O que vai motivar o meu locador a aumentar esse prazo de contrato? A não incidência de imposto para ele. Porque alguém vai pagar essa conta. Do jeito que está, por exemplo, se você tiver um contrato vencendo daqui a 2 anos, e esse locador seu for pessoa física, ele pode pagar 36,45%. Então, ou seja, você já tem um gatilho negocial com o seu locador da reforma tributária. Pô, reuni com a minha contabilidade, não estava sabendo, trouxe essa informação para você aqui, para você economizar imposto até 10 anos, por exemplo, se você for renovar seu contrato por mais 10. Isso é uma sacada genial para todo mundo, tá? Para você que é locador comercial, existem alguns critérios legais para você não perder seu ponto seu ponto comercial. Então, ou seja, faz muito sentido para vocês fazerem esse tipo de negociação, pôr dinheiro no bolso do seu locador e, ao mesmo tempo, preservar o seu negócio, ampliando o seu prazo de locação. Porque, na prática, Marcos, na minha opinião, tá olhando já lá na frente, esse é o papel nosso, né? Ver quais são os reflexos que isso pode acarretar no mercado. O que eu vejo? Do jeito que está hoje, as pessoas que forem omissas e não se preocuparem com isso, lá na frente alguém vai pagar a conta. E aí, vamos dar um exemplo aqui prático. Digamos que o contrato meu de locação comercial termine no final de 2026. E o meu locador ele já estiver pagando uma alíquota de imposto maior, qual que é a tendência natural para ele renovar o meu contrato? Colocar essa diferença na minha conta. Entende? Ele não vai querer pagar isso, não. Ou vai aumentar o aluguel, né? Que vai acontecer no mercado, é isso. Quem vai pagar essa conta? Então, se você conseguir ampliar o seu contrato de locação ou até 31 de dezembro e registrar ele, tá, pessoal? O que é registrar? Na lei de locação, fala que só pode registrar o contrato de locação para 2 finalidades, que é para cláusula de vigência e para o direito de preferência. A cláusula de vigência é a cláusula que 99,9% dos contratos de locação não possui, mas essa cláusula ela é um benefício para o locatário, que dá a esse locatário o direito do prazo ser cumprido. Ele só sai do imóvel se ele quiser. A cláusula e o direito de preferência, que muitos acham que é do locatário, não. Esse direito de preferência, para ser do locatário, ele tem que ser averbado na matrícula do imóvel. Então, na lei de locação, só permite essas 2 averbações do cartório de registro de imóveis. Essa nova possibilidade de registrar, que a reforma tributária trouxe, a gente precisa registrar esse contrato no cartório de títulos e documentos. Aí você terá esse direito garantido enquanto perdurar esse prazo contratual de não sofrer a incidência dessa alíquota de imposto a partir de 2026. Eu não sei se eu consegui ser claro, tá? Porque o tema é complexo, então acaba que gera uma série de confusão, mas na prática é isso. Pegue o seu contrato de locação, tá? Verifique se o seu locador é pessoa física ou jurídica, tá? E tente blindar o seu negócio. O contrato de locação, ele joga a favor do locatário comercial. Estou falando isso com muita propriedade, né, que eu vou até publicar o livro esse mês sobre isso. Então, o que acontece? Você que tem imóvel locado, você empresário que tem imóvel locado, o imóvel é a base do seu negócio. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, tá?
Não construa o seu sonho em um imóvel que não é seu, tenha segurança jurídica. E eu estou te dando um caminho aqui para que você não possa, daqui a um ano, sofrer com esse impacto tributário. Por que sofrer? Porque se cair na conta do seu locador e você não tiver bem estruturado no seu contrato, talvez você vai ter que pagar essa conta se quiser ficar no imóvel que você está hoje. E aí muda todo o jogo. Imagine você aqui mudando de ponto comercial daqui a um ano. Qual o impacto que isso vai ter no seu negócio? Eu sempre falo, pode até quebrar o seu negócio. Então, tente fazer isso. Eu estou dando sempre exemplo aqui, Max, na pessoa jurídica, mas na pessoa física é a mesma coisa, tá? Só que aí a pessoa física, que eu estou falando assim, locador, pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a mesma coisa. Ele paga menos imposto? Paga. Mas ele pode vir a pagar mais. Entendeu? Se ele fizer essa jogada, ele congela para ele também. Então, e esse é o ponto-chave aqui, tá? Pessoal, se tiver dúvida, pode ficar à vontade, porque o tema é um pouco denso mesmo. Eu estou tentando aqui ser o mais objetivo e simples possível, para justamente não confundi-los. Mas é isso, né, João? Basicamente, a gente fazer as continhas aqui. Se eu entro nessa regra, né, vou ter que, porque assim, que eu vou ter que pagar imposto de renda, isso aí é fato por conta do CIB, né? Então, já vai ter essa questão. Agora, se além do imposto de renda eu vou ter que pagar um IBS maior, né? Aí já começa a complicar mais as coisas. Então, uma atitude, independente do que possa acontecer daqui para frente, fazer esse registro dos seus contratos, né, para você ter uma ferramenta lá na frente para. Porque pode ser que pelo meio do caminho você resolva constituir uma holding, esse contrato seja cancelado, o cara lá pede para sair do imóvel, muita coisa pode acontecer. Mas você precisa ter essa proteção debaixo do braço para não ter que arcar de repente com uma tributação maior, né, não, João? Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu, mais uma vez, estou te parabenizando pela iniciativa, que pouquíssimas contabilidades aí, você pode contar aí nos dedos, eu acho que não dá nem para chegar nos dedos, que tem essa preocupação de trazer esse cenário para os seus clientes e do impacto que isso pode causar. Tá? Então, ou seja, eu sempre falo, tá, pessoal? Pode guardar isso aí, porque isso aí eu aprendi no primeiro período de direito, tá? Toda reforma toda reforma é na B, nossa, entendeu? Não tem jeito. O impacto é assim, nunca é para aumentar direitos nossos de contribuintes, sempre é ferrando. Então, ou seja, a gente se preparando para isso antes, é o que está acontecendo aqui, o impacto lá na frente, na hora que ela estiver redondinha, que é a partir de 27, né, seja bem menor. Uhum. Entende? É isso. É isso. Tinha uma mão levantada aqui que eu acabei não deixando passar batido, do Edelci. Você queria fazer uma pergunta, Edelci? Edelci, Edelci, é isso? Tá liberado aí para abrir o microfone, se ainda tiver, ou se de repente levantou aí por engano. Não, não tem. Pessoal, o que que eu queria, agora já para a gente finalizar a nossa live, o que que eu queria complementar de tudo isso aí que a gente falou, e todas essas, principalmente essas instruções que o João, que ele nos deixou, né? O que que eu preciso fazer agora, em resumo, né? Depois de todo esse cenário aí? Revisar os contratos de aluguel e a aplicação das regras de transição, que é essa aí que o João explicou pra gente, né? Revisar meus contratos aqui, poxa, esse aqui eu vou fazer a extensão dele, vou registrar em cartório e tal, né? Que seria a segunda hipótese aqui, né? Revisar também. Aqui o Edelci quer fazer uma pergunta. Eu ia fazer a pergunta sobre a sessão gratuita, mas o Daniel já perguntou, fechou. Entender essas regras de tributação, essas regras de aplicação, se você é contribuinte ou não,
para você ver se você vai pagar IBS ou CBS. Então, as regrinhas, eu vou mandar esse mapa mental aqui, tá? No grupo ali, ele em PDF, bonitinho, todo abertinho, vocês vão poder analisar ele de novo, se você se enquadra nas regras ou não. E caso seja contribuinte, pessoal, ou até mesmo às vezes se não for, mas dependendo ali a situação, a gente vai precisar pejotizar esse negócio. Essa que eu acho que é a grande reflexão sobre essa live. Se você tem o imóvel, assim, a gente está falando aqui com muitos empresários, o imóvel que é seu, você cedeu para a empresa para desenvolver a atividade ali, eu acho que tem uma grande chance da gente ter que pejotizar esse negócio aí. Não digo agora, né? A gente tem um período aí da reforma ano que vem, o imposto ele não vai ser precisar pago, né? Ele vai precisar ser destacado, mas a partir de 2027 o negócio começa a funcionar beleza. Então a gente vai ter essa questão aí, vai precisar pagar esse imposto. Então a possibilidade da gente pejotizar é muito grande. Eu queria que vocês tivessem esse conhecimento. O que eu acho muito assim, fundamental a gente fazer? Primeiro, analisar esses contratos, ver se cabe essa extensão e esse registro que o João colocou para a gente, para você já ter esse instrumento debaixo dos braços, porque de repente a gente pode sentar e conversar agora ao longo de 2026 e a gente vê que, cara, é melhor fazer uma holding, começar um contrato novo, do que pagar esse imposto mesmo com essa alíquota reduzida aí até o final do contrato, né, dependendo do seu caso. Pode ser, mas você precisa ter esse instrumento debaixo do braço, porque você só tem até 31 de dezembro para fazer ele. Então, eu colocaria dessa maneira para vocês, pessoal, para a gente finalizar essa live. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que eu abri aqui o microfone de vocês. O João também, se quiser complementar aqui alguma coisa, o que ele aconselharia agora as pessoas a fazerem nesse momento, né? Tá, eu posso, Max, depois, se você tiver interesse aí, eu posso disponibilizar para vocês o checklist de holding, tá? Esse checklist é só para mapear. Vocês precisam de levantar o acervo patrimonial para depois ver se tem interesse ou não fazer. Só para vocês entenderem, vou só dar um caso prático aqui, ô Max, para dar clareza para as pessoas que como funciona a holding. É o seguinte, é você pegar um patrimônio seu, que está no seu CPF, e integralizar ele num CNPJ. Então, você vai constituir uma empresa para aquela atividade da holding específica, trazer o seu patrimônio da pessoa física para dentro desse CNPJ. E aí tem algumas implicações legais. Por exemplo, um imóvel, você, para transferir um imóvel, geralmente você paga ITBI ou ITCMD. No caso da holding, é possível, em alguns casos, você não pagar esse imposto e transferir esse imóvel para o CNPJ. Então, é importante que você tenha clareza no que é holding, como ela pode funcionar, e o Max é especialista nisso, ele vai ajudar vocês, mas é para que vocês comecem a pensar, principalmente aquelas pessoas que têm alguns imóveis, em transferir essa situação para a holding. Vou dar um exemplo aqui só para contextualizar, tá? Vamos supor que, digamos que vocês aí, qualquer um de vocês que tem um patrimônio, vou colocar aqui um patrimônio de 1 milhão para a conta ficar fácil, tá? Se você tem um patrimônio de 1 milhão no seu CPF, e se você vier a falecer, você pode gastar até 25% do valor desse imóvel para fazer a transferência para os seus herdeiros. Olha que loucura isso. Ou seja, com a holding você pode evitar esse gasto volumoso, você tira a questão do inventário, além dos benefícios tributários. Então, olha para você ver a diferença, Max, que uma holding pode fazer para uma questão patrimonial, né, da familiar. Eu sempre falo, pense o seguinte, tá? A holding não resolve todos os problemas não, tá, pessoal? Mas pensa que a sua empresa é o motor do negócio. E a holding é o escudo dela. Entendeu? Hoje, se você tem patrimônio no seu CPF e é empresário, qualquer problema que recair sobre a sua empresa, o seu patrimônio, o patrimônio do sócio está exposto. Ou seja, está lá de bandeja
os advogados, né, no caso aqui sou eu, é óbvio que a gente olha isso, tem uma recorrência gigante de ações trabalhistas. Aí, o seu patrimônio do sócio, está no seu CPF, está correndo risco, entendeu? Numa holding, não tanto, bem menos. Então, serve para isso também, serve para proteger vocês também e para ter uma carga tributária menor. Olha para você ver, serve para proteger o patrimônio, serve para ter uma carga tributária menor e serve para alguns casos para que você não passe por um inventário. Afinal de contas, todos nós iremos morrer. A gente só não sabe quando. Então, ou seja, para tirar esse fardo da sua família, de despesa, quantas pessoas, isso aí não precisa de falar, não, quantos de nós não conhecemos pessoas que têm muito patrimônio, morrem, mas não tem dinheiro, não tem liquidez. Aí causa um caos danado familiar, porque não tem essa liquidez. Na holding, vocês não passariam por isso também. Então, esse é meu recado final aí, tá, Max? Qualquer dúvida que eu tiver, que vocês tiverem, eu estou à disposição. É isso aí. O seu Raimundo Santana te tem uma pergunta, seu Raimundo? Pode colocar aí pra gente. A sua dúvida pode ser de outra pessoa também. Seu Raimundo, alguma dificuldade aí de ativar o microfone, alguma coisa? Ô, João, posso, até, se você quiser também, João, a gente tem um grupo aqui, que chama Jornada da Reforma Tributária. Aí eu posso disponibilizar um contato seu lá também, o seu arroba, para o pessoal que tiver interesse, né, nessa assessoria, de repente, para fazer esse contrato e fazer esse registro, você consegue também dar esse auxílio aí também, né? Sem dúvida, pode compartilhar aí, Max. Não tem problema nenhum. Parece que o Raimundo está querendo até alguém falando lá. Ah, não. Não. Não, pode compartilhar sim, e aí eu te mando também o checklist da holding para o pessoal entender como que funciona, o que, que são os documentos que precisam ser analisados, para eles começarem a mentalizar isso, né? Lógico, né, Max? A gente aqui tem responsabilidade naquilo que a gente faz, é importante que talvez não é para todo mundo, porque não é para ser mesmo. Nem toda holding é benéfica também, tá? Então a gente precisa de entender o cenário que a pessoa está para dar esse passo na holding, tanto contábil como a situação patrimonial, se os imóveis são regulares ou não. Então, assim, passa por uma análise muito mais profunda. É isso. É isso. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando aqui essa nossa live. Opa, fiquei muito satisfeito de vocês terem participado aí da interação. Espero ter ajudado vocês. Esse assunto de imóveis era um assunto que era bastante urgente a gente tratar. Ele se aplica aí a todos os negócios, se aplica a todas as questões, né? Como eu disse, a questão do CIB traz uma urgência muito grande para a gente, né? E o brasileiro tem essa característica, né? De sempre que sobra ali alguma graninha, uma maneira de garantir uma aposentadoria, né, do brasileiro. Culturalmente, a gente tem essa tendência de, para garantir o nosso futuro, investir em imóveis. Então, isso aí não, isso aí está em jogo. Esse modelo que a gente sempre adotou até aqui. Tem estratégias, eu acho, que funcionam bem. Tem situações, pessoal, a depender que você vai alugar o seu imóvel por R$ 10.000, o governo vai te devolver 800, né? O locatário lá vai pagar R$ 800 e o governo vai te devolver. Porque existem regras ali, existem novos parâmetros que a gente precisa utilizar. Só que da mesma maneira, pessoal, o que aconteceu é que talvez tenham comerciantes mais antigos, né, que viveram outras épocas,
Da mesma maneira que aconteceu lá atrás, que você abria a sua vendinha, né, às vezes numa cidade de interior, seria ali na cidade próxima, comprava as mercadorias, colocava ali na sua venda e vendia. A pessoa chegava ali, a única coisa que você fazia era entregar a mercadoria e receber. Não tinha caixa, não tinha estoque, não tinha controle, não tinha gestão. Isso aí foi migrando nas empresas. O negócio imobiliário no Brasil, ele chegou um momento de passar por isso também, passar por essa transformação, por essa profissionalização. É bom, pessoal? É fácil? Não, não é fácil. Talvez não seja bom. Mas você pode ter uma vantagem em relação às outras pessoas que se informarem. Às vezes, até no compor o custo do seu aluguel, do valor de aluguel que você cobra, você pode ter um diferencial no preço, porque você sabe estratégias ali para reduzir o seu imposto, para ter mais créditos. Então, tudo isso aí passa por uma profissionalização. Então, da mesma maneira que a gente fez com as nossas empresas, que a gente vai profissionalizando elas, é o momento de profissionalizar também a sua atividade imobiliária, que às vezes está no seu CPF ali, às vezes eu conheço, eu sei que a gente tem clientes aqui que tem vários, tem dezenas de imóveis alugados, né? A gente às vezes nunca ouviu falar do próprio cliente, mas a gente sabe, a gente é da mesma cidade, fala, o seu fulano ali ele tem um monte de casa, eu moro numa casa dele e tal. Então, pessoal, é o momento de profissionalizar essa gestão dessa atividade imobiliária. Tá bom? É isso, João. Muito obrigado, cara, pela sua participação, por doar seu tempo aí. Sei que você é muito ocupado. Tamo junto. Valeu. Obrigado pelo convite, Max. Estou sempre à disposição aí. E qualquer coisa que precisar, pode mencionar aí. Foi um prazer compartilhar aqui algumas coisas com vocês, pessoal. Parabéns a todos os envolvidos aí, porque é difícil, né? Por isso que vocês, a gente tem resultado diferente, tá? Nos nossos negócios, porque a gente tem a preocupação de estar sempre antenado e isso tem um impacto muito grande. Então, um ótimo final de semana para todo mundo aí. Fica com Deus. Max, estou à disposição aqui, cara. Seu convite é uma ordem, tá? Não é nem. Tamo junto, tá? Tamo junto sempre aí. Obrigado por tudo aí. Valeu, João. Obrigado. Pessoal, tem o nosso grupo lá da Jornada da Reforma Tributária e tem outro grupo que é do Tira Dúvidas. Se ficou alguma questão aí que de repente vocês não conseguiram perguntar aqui na live, pode responder lá no grupo que a gente vai. Pode perguntar lá no grupo que a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fechado. Tchau, Um tchau. abraço. Valeu.